Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, você e irmãs que nos acompanham aqui no canal da Comunidade Mar Adentro, estamos neste domingo conduzindo mais uma reflexão a partir da Palavra de Deus. Já peço que você, participando, nos ajude, colabore conosco, deixando o seu like e incentivando para que outras pessoas possam também participar desta partilha da Palavra de Deus. E hoje a igreja celebra a festa, como festa, o batismo de Nosso Senhor. Estamos encerrando o ciclo pascal iniciado com o Advento para, já nesta semana iniciada, começarmos com o tempo da esperança, o tempo comum do verde. E aqui nós temos na celebração então do batismo de Nosso Senhor as leituras que vão nos ajudar a aprofundar e refletir sobre nossas vidas, sobre a vida de Jesus e nossas vidas. A primeira leitura foi retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 42. E lá vamos encontrar assim: Eis o meu servo, eu o recebo, o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Aqui, quando nós ouvimos a expressão servo, como também Isaías vai colocar do servo sofredor, é aquele que opera. Servo é aquele que trabalha, aquele que executa um exercício ou uma ação concreta. E o Senhor vem para uma ação concreta. É o servo do Senhor. É aqui um servo muito especial, vai dizer então o profeta. Nele Deus colocou o seu espírito, e este servo agrada, nele se compraz a alma de Deus. É aquela, nós podemos entender como aquela pessoa que nós, ao contemplarmos, olharmos ou estarmos próximos, nos alegra, descansa o coração. Assim o Senhor confia no seu servo, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse servo representa e profetiza ninguém mais do que o próprio Filho de Deus, o Filho do Pai, que envia o seu Filho, como vamos ouvir no Evangelho. As palavras são ditas exatamente assim. Quando Jesus, tendo sido batizado para receber o batismo de João, tendo recebido o batismo de João, então não pela água do Jordão e nem pelas palavras, pelos gestos de João Batista, mas saindo das águas, o céu se abre e Jesus vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo pousar sobre ele. Essa é uma experiência visível como uma pomba, e o Senhor percebe isso. Então, naquele momento se inicia, dá o início de algo novo, um tempo novo para a vida de Jesus e, por conseguinte, todos que estavam ali presentes. E mais, não apenas isso, do céu ouviu-se uma voz que dizia, e aqui confirmando a leitura, aquilo que ouvimos na profecia de Isaías: Este é meu filho amado, não mais servo, mas especificamente meu filho amado, no qual eu coloquei o meu agrado. Bom, a profecia de Isaías é muito importante, vai nos ajudar a entender toda a obra, a missão de nosso Senhor. Primeiramente, quando fala sobre o julgamento das nações, está dizendo sobre aquilo que Jesus vai anunciar, a verdade dos corações, que será a verdade nos corações que será revelada. Então, e como o Senhor vai fazer isso? Ele não clama nem levanta a voz, então não grita, não berra, nem se faz ouvir pelas ruas no sentido de quem vai gritando, olha o pão, olha o pão. Não, isso não, nós não encontramos nada parecido com isso na vida de Jesus, nada de gritaria, nada de impor sua palavra. As pessoas tinham sede, buscavam ouvir Jesus, as pessoas se exprimiam para poder ouvir Jesus, então ele não precisava berrar, chamar a atenção das pessoas. E ele não, vai dizer ainda a profecia de Isaías, não quebra uma cana rachada, ou seja, aquele que já está fraco, machucado, não apaga um pavio que ainda fumega, ou seja, um pavio que ainda tem um pouco de calor nele, ainda sai um pouco de fumaça, não apaga, não extermina, mas sabe tratar aquele que sofre, aquele que está fraco, aquele que não tem mais forças. Ele promoverá o julgamento para obter a verdade. E aqui está, a sua palavra é a verdade, a sua palavra nos purifica. A abertura ou o fechamento do coração a essa palavra é o que vai aparecer na segunda leitura, nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, São Pedro vai dizer: Deus não faz distinção entre as pessoas. Sim, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Aqui está a verdade, o que pratica a justiça. O Senhor vem para revelar
a verdade, aqueles que fazem o bem. E então, continua São Pedro dizendo: Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. A sua palavra, o seu querer, a sua vontade. Ele começa anunciando, aos israelitas, Jesus começa anunciando aos israelitas, Jesus que é o Senhor de todos, mas como nós ouvimos antes, Deus, não fazendo distinção, deseja que todas as nações descubram, e Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele quer que a palavra do seu Filho chegue a todos os corações. É assim que se dá a grande graça da boa notícia da paz. Lembram da cana rachada, do pavio que ainda fumega? Então, aquele que promove a boa notícia da paz, que vem erguer os caídos, os enfraquecidos. E assim começa. São Pedro vai fazer menção ao evento que nós ouvimos no Evangelho do batismo do Senhor. Depois do batismo pregado por João, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então ali no batismo nós temos a missão de Jesus florescendo, se abrindo, acontecendo por toda parte, fazendo bem, curando todos que estavam dominados pelo demônio. E essa missão é para todas as nações. Por isso nós vamos ouvir na primeira leitura: então o meu servo não se esmorecerá, não se deixará abater. Veja até onde foi a missão de Jesus, até a cruz, passando pela cruz o sofrimento até a ressurreição, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Ora, para que a justiça na terra possa ser estabelecida, é necessário que a palavra dele possa correr o mundo inteiro e todos possam conhecer o príncipe da paz, aquele que anuncia a verdade, não esbraveja, não grita, não berra, aquele que respeita os cansados, os enfraquecidos. E isso para estabelecer a justiça aos países distantes. Todos eles esperam os seus ensinamentos, ou seja, todo o coração de todo ser humano espera o ensinamento de nosso Senhor, que nos ensina nosso Senhor sobre o amor de Deus, sobre o amor do Pai. O homem foi feito para amar, o homem foi feito pelo amor. Isso que nos diz São João Paulo II na sua encíclica Redemptor Hominis. Então esta é a graça que move o nosso coração. E ninguém melhor do que o nosso próprio Deus, que nos criou e nos salvou para nos dizer como amar. E o Senhor nos ensina a amar. E assim como nós ouvimos na profecia: eu te chamei para a justiça, te tomei pela mão, formei e constituí como centro da aliança do povo, luz para as nações, para todas as nações. E o que faz? Esse servo especial, diz a profecia, abrir os olhos aos cegos. Nós ouvimos São Pedro nos Atos dos Apóstolos dizendo que Jesus curava, tirar os cativos da prisão, os que estão sob o peso de falta de liberdade das suas prisões, livrar do cárcere os que vivem nas trevas, para anunciar um tempo novo. Aqueles que fazem coisas erradas fazerem coisas certas. Aqueles que não conseguem fazer o certo serem libertos de toda a ação do mal, de todas as trevas que lhe apagam os sentidos, que turvam a mente e não lhes impede de realmente conhecer aquilo que é o certo e praticar o certo com toda a vontade, com todo o coração, com todos os sentimentos. Queridos irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre o batismo de nosso Senhor, nós estamos desejando que com esta graça celebrada, com a participação na Eucaristia, a meditação da palavra, possamos também atualizar o nosso batismo e possamos ser luz para as nações, ou seja, luz para a nossa casa, luz para os nossos familiares, luz para as pessoas com as quais convivemos, trabalhamos, estudamos. Sermos não pessoas que gritam, mas levar a boa notícia da paz, levar a graça às pessoas que estão fracas, cansadas, desanimadas, sem esperança, aquelas que acreditam em qualquer coisa e nada lhes toca e lhes mexe o coração a um amor maior. Então é para isso que aqui estamos, celebrando o batismo de nosso Senhor. Podemos recordar do nosso batismo e entendemos que somos filhos no Filho de Deus. Somos filhos amados, filhas amadas. Nós também, como filhos, somos servos para executar uma missão confiada pelo nosso Pai, uma obra. E para isso estamos aqui, para fazer este bem, levando às pessoas a experiência do amor e da verdade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.